Essas pessoas têm riquezas, assim como nós dizemos que temos uma febre, quando na verdade é a febre que nos tem. Sabe aquele pessoal que tem um monte de dinheiro, mas vive na deprê? Pois é. Mas tem também gente que é super feliz e realizada mesmo sem ter muita grana. Os estoicos, tipo Sêneca, falavam que dinheiro não é sinal de riqueza. Epiteto, que era um escravo e virou professor, contava uma história para os alunos sobre um cara que recebeu uma oferta de emprego super bem paga do imperador Augustus. Basicamente, ele disse pro cara não aceitar, mas o cara falou para o Epiteto: "Vou ganhar muito dinheiro?" E o Epiteto respondeu: "Sim, mas em troca de pouco." Depois o cara falou: "Muita gente vai conhecer meu nome." E o Epiteto disse: "Tá, mas você planeja instalar toda vez que alguém falar seu nome?" O cara ainda insistiu: "Meu nome vai sobreviver após a minha morte?" E o Epiteto retrucou: "Uma pedra com seu nome gravado também vai." Aí o cara falou que ia usar uma coroa de ouro. E o Epiteto respondeu: "E vão colocar uma coroa de rosas em você no seu funeral. Você vai ficar ainda mais elegante assim." O cara só via a grana, mas não percebia que dinheiro é um péssimo indicador de valor. Como Epiteto gostava de perguntar, o que decide se uma soma de dinheiro é boa? O dinheiro não vai te contar isso. Ele não vai te contar tudo que você tem que abrir mão em troca dele. Ele não vai te dizer que talvez você fosse mais feliz num trampo que paga menos. E não vai te contar sobre todas as perdas que vêm com os ganhos. Na verdade, isso ninguém te conta. O Sêneca, em uma das suas cartas para Lucílius, falava sobre os milionários. Ele dizia que são alguns dos mais pobres em Roma. A grana os fez obsessivos pela opinião pública. Ela controla os horários e decisões deles. Coloca eles no meio de um círculo de bajuladores e aproveitadores. Aumenta seus gostos e expectativas a um ponto que não tem mais fim. O mais triste é que essa experiência de observar qualquer milionário funciona ainda hoje. Muitos ricos vivem vidas muito pobres. Eles estão sempre pensando em dinheiro, como adquirir mais, o que podem trocar da vida deles por isso, sobre quem eles conhecem que tem mais do que eles. Essas pessoas sabem que tem muita grana, mas o que eles não entendem é que não é eles que têm o dinheiro, é o dinheiro que tem eles. Sêneca adiciona: "O dinheiro nunca fez um homem rico." Quer saber por quê? Quem possui mais começa a ser capaz de possuir ainda mais. Isso é uma batalha universal humana. Não importa o número que tem na sua conta bancária, o difícil mesmo é desligar o desejo do cérebro por mais. Até você conseguir desligar isso, até ter noção do que é suficiente, você é mais pobre que as pessoas mais pobres de Roma. Sêneca escreve: "Aquele que tem o suficiente alcançou o que nunca coube à sorte do homem rico, um ponto de parada." Me surpreende sempre. Nós amamos a nós mesmos mais do que outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Ramit Sethi é autor best-seller do livro I Will Teach You to Be Rich. E eu peço perdão pelos ingleses que virão a seguir. Infelizmente, esse livro não tem uma versão traduzida para o português até o momento, mas ele também é apresentador do podcast de mesmo nome, além da série da Netflix How to Get Rich. O trabalho dele foca em ajudar as pessoas a viver o que ele chama a vida rica. O título pode ser um pouco enganador, porque ele não usa rico apenas no sentido de riqueza monetária, de quantidade. É mais uma filosofia abrangente sobre viver uma vida boa. O autor fala e escreve sobre empreendedorismo, gastos, investimentos, habilidades sociais, fitness, psicologia, produtividade e por aí vai. Todos esses componentes interconectados que entram em viver bem. A chave para o trabalho do Ramit é a ideia de que a definição de a vida rica varia de pessoa para pessoa. Em uma entrevista, ele deu esse exemplo: "Eu tenho uma amiga que sempre tem flores frescas pelo seu pequeno apartamento em Nova York. Elas são incríveis. Quando perguntei como ela mantém todas essas flores frescas, apesar do seu trabalho em tempo integral, ela me disse que gasta o equivalente a uma conta de TV a cabo todo mês para se cercar de belas flores artesanais que são entregues na casa dela toda semana. Toda semana. Só em flores." Essa é a ideia de viver a vida rica. Se você ama ver as flores e te fazem sentir em casa, você não espera ocasiões especiais para comprar flores. Você garante tê-las ao seu redor o tempo todo.
Eu, por outro lado, não ligo muito para as flores, até porque com 5 gatos, ter plantas é uma tarefa um pouco difícil aqui em casa. No entanto, se eu fosse refletir para mim o que seria uma vida rica, né? Uma vida boa, segundo essa definição do autor, não seria nada muito complexo também não. Eu gosto, por exemplo, de me exercitar, fazer os exercícios por uma questão de saúde, né? Todos nós devemos fazer. Só que muitas vezes isso não é prioridade na nossa vida. A gente faz correndo ou a gente deixa de fazer para trabalhar. É a mesma coisa para cozinhar. A gente está sempre com tanta pressa e a gente não cozinha o que a gente quer, o que a gente gosta. A gente come o que tem. A gente cozinha o que tem por toda essa questão de falta de tempo. Então fazer todas essas questões básicas, talvez escutando o podcast do Som Motivação Diária no Spotify e continuar resgatando os gatinhos de rua que eu costumo resgatar, isso para mim seria uma boa vida, né? Não é sobre ter milhões e milhões na conta, mas fato é que para eu ter uma vida assim e toda essa liberdade, seria necessário ter um emprego que me pagasse bem, trabalhando poucas horas, ou ter uma grana guardada, rendendo mensalmente. Só que enquanto algumas pessoas sonham com inúmeros imóveis, carros esportivos, uma vida que no mínimo exigiria uns 10 milhões na conta, com 1 milhão, teoricamente assim, eu acho que já daria para viver a minha tão sonhada vida rica, vivendo ali dos rendimentos dessa grana, né? Eu teria tempo para me exercitar sem pressa, da mesma forma cozinhar o que eu quiser, ir no mercado e ainda continuar salvando os gatinhos de rua. E sim, a sua vida rica pode ser ter 10 milhões. Isso só mostra quão único é essa definição de riqueza, no sentido de estar pleno com a vida e ter o que nos faz bem. Só que ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm absolutamente nada disso, muito distante do 1 milhão, né, que é a grande realidade do povo brasileiro, mas ainda assim eles estão tendo uma vida rica. Se a pessoa ela está plena, se ela está satisfeita com o quanto ela ganha, se ela consegue comprar as coisas que ela quer e ela está feliz com isso, ela está vivendo uma vida rica, segundo essa definição do Hammett. Vivemos em um mundo em que constantemente somos bombardeados com mensagens sobre como uma vida rica deve parecer. Vemos fotos de férias luxuosas, roupas de grife, carros caros e casas luxuosas. Nos dizem que ter mais dinheiro, mais posses e mais status é a chave para a felicidade e realização. Mas a verdade é que a vida rica significa algo diferente para cada um. O que faz uma pessoa se sentir rica pode não fazer o mesmo por outra. E é por isso que é essencial que a gente descubra qual é a nossa definição de uma vida rica. Se você não considerar o que tem como suficiente, nunca será feliz, mesmo que governe o mundo inteiro. Sêneca disse que isso significa ser pobre, querer mais do que se tem. Considere a pessoa que tem ou quer as coisas mais legais. Os móveis com acabamento em ouro, os talheres feitos por artistas antigos, uma equipe de mordomos, joias de todas as partes do globo. Mesmo que ele acumule tudo isso, Sêneca escreve: nunca irão satisfazer sua mente insaciável. Isso não é uma sede, mas uma doença. E não é apenas dinheiro ou comida que leva a esse resultado. A mesma natureza é encontrada em todo desejo que deriva não da necessidade, mas do vício. Tudo que você acumula por satisfazê-lo não terminará, mas avançará o desejo. Essa é a ironia das riquezas materiais. É uma sede de metas móveis. Você pensa que ter X será o suficiente apenas para descobrir que 2x é melhor e que 3x é ainda mais desejável. A prosperidade é uma coisa inquieta, ela se perturba, ou melhor, ela se impulsiona. Veja se consegue encontrar um milionário que não esteja tentando se tornar um bilionário. Veja se você encontra um bilionário que não confira a lista da Forbes todo ano e olhe com inveja os nomes acima dele. Isso é o que ser rico faz com a gente. Raramente dá a sensação de suficiente. Em vez disso, nos dá uma noção de quanto mais poderia haver, melhor. Não é preciso dizer que esse é um caminho para a falência mental e emocional, senão financeira. É uma esteira hedônica que eventualmente quebra.
ou no mínimo quebra a pessoa que corre freneticamente em cima dela. Os estoicos tentariam nos alertar para nunca subirmos nela, ou para sairmos enquanto ainda podemos. Tem uma história que Ryan Holiday escreve em Stillness is the Key. Basicamente é sobre dois autores conversando em uma festa chique em Nova York. Enquanto estavam na casa de algum bilionário, um deles cutucou seu amigo. Joe, ele disse, como se sente sabendo que nosso anfitrião só ontem pode ter ganho mais dinheiro do que o seu romance rendeu em toda a sua história? Eu tenho algo que ele nunca pode ter, respondeu. E o que diabo seria isso? Perguntou. O conhecimento de que tem o suficiente. Saber o que é suficiente. Viver em um lugar de plenitude e não de desejo. Isso, diriam os estoicos, é uma pessoa rica. Essa é uma pessoa cuja vida é de abundância. Reserve um certo número de dias durante os quais você deverá se contentar com a comida mais simples e barata, com roupas ásperas e simples, dizendo a si mesmo, é essa a condição que eu temia? Quando tinha 18 anos, Benjamin Franklin ele pediu dinheiro para o pai para começar um negócio de impressão. Seu pai acabou recusando, então Franklin começou a economizar e acabou fundando o The Pennsylvania Gazette. O negócio foi bem por um tempo, mas eventualmente enfrentou problemas financeiros. E então, nesse momento de dificuldade, Franklin recebeu uma oferta lucrativa de um cliente que queria publicar um artigo no Gazette, ou Gazeta, sei lá como é que fala esse negócio, jornal, no seu jornal lá. Franklin, cujo primeiro filho acabara de nascer, se beneficiaria muito do dinheiro. Mas o artigo do cliente, como Franklin descreveu, não apenas estava completamente desalinhado com seus princípios, era calunioso e difamatório. Franklin perdeu noites de sono decidindo o que fazer. Parecia irresponsável dizer não, até porque ele tinha uma família para cuidar. Ele temia que, se o negócio falhasse, ele seria pobre. Eles seriam pobres, toda a família, né? E Franklin tinha um certo pavor da pobreza. Com tudo isso em jogo, com todas essas emoções fervilhando dentro dele, por que não engolir o sapo e publicar esse artigo? A verdade é que a maioria de nós provavelmente aceitaria. Mas para decidir se ele deveria ou não aceitar o dinheiro, Franklin tentou algo novo com as raízes antigas. Ele canalizou seu Sêneca interior e decidiu viver como uma pessoa pobre, para testar se a pobreza era realmente o fardo que ele tanto temia. Por alguns dias, ele restringiu sua dieta a apenas pão e água, e algumas noites se enrolou em um casaco e dormiu no chão. Com esse regime, disse ele, não sinto inconveniência alguma. Então ele descobriu que, se necessário, ele conseguiria viver dessa forma. Afinal, muitas pessoas vivem. Então ele ganhou determinação suficiente de nunca prostituir sua imprensa para fins de corrupção e abuso desse tipo em troca de uma subsistência mais confortável. Não é por isso que muitos de nós fazemos o que fazemos? Pegamos os empregos que pegamos, fazemos os sacrifícios que fazemos? É por isso que as pessoas continuam trabalhando em Wall Street, mesmo se sentindo miseráveis, trabalhando em qualquer emprego que seja explorador. É por isso que as pessoas se tornam advogadas, mesmo sem interesse em direito, e a mesma coisa em medicina, engenharia e etc. Tudo por um emprego que supostamente pagaria melhor. É por isso que as pessoas aceitam cargos públicos em prefeituras, no governo em geral, mesmo não tendo votado na pessoa que ganhou a eleição, de presidente, de governador e etc. Pela busca ou manutenção de uma subsistência mais confortável, pegamos empregos que não gostamos, aturamos pessoas que não suportamos e fazemos coisas que sabemos que não estão certas. Isso definitivamente não é uma vida rica. Isso não é a vida de um estoico rico. Para o estoico rico, como escreveu Sêneca, a liberdade é o prêmio pelo qual estamos trabalhando. A liberdade de decidir o que você faz na maioria dos dias. A liberdade de você fazer o que acha certo. A liberdade de passar o tempo com quem você quer passar. A liberdade de perseguir as coisas que lhe interessam. A liberdade de deixar um emprego que te faz infeliz. A liberdade que vem, escreveu Sêneca, depois de aprender até que ponto a pobreza está longe de ser um fardo. E agora vamos de algumas citações dos estoicos a respeito da riqueza. Não é o homem que tem pouco,
mas o homem que deseja mais e é pobre. Qualquer homem que não pense que o que tem é mais do que suficiente é um homem infeliz, mesmo que ele seja um mestre de todo mundo. Finalmente, então, longe de todos esses bens traiçoeiros, eles parecem melhores para aqueles que os esperam do que para aqueles que os alcançaram. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. E com isso, terminamos mais um episódio aqui do Sua Motivação Diária. Se você ficou até o final, se inscreva em nosso canal ou então nos siga no Spotify. Você pode estar escutando tanto no Spotify quanto no YouTube. O interessante é que lá no Spotify tem episódios extra na semana que não vão para o YouTube. São episódios originais do Spotify. Então é isso, muito obrigado. Se você quiser também pode me seguir lá no Instagram e continue nos acompanhando para mais novidades sobre estoicismo e motivação. Até o próximo. Tchau!